Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre O Sobrinho do Mago. Prepare aí o seu bloquinho de anotações, a sua caneta e, claro, o seu café e vamos para a história. Nós conhecemos Nárnia através de uma outra obra, né? Uma obra famosíssima que virou filme. Diga-se passagem, os filmes que foram lançados até agora são maravilhosos. Produções assim incríveis, excepcionais, que vale muito, muito, muito a pena você assistir. E aí a gente conheceu através dessa obrazinha aqui, ó, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Esse livro virou o filme número 1. E é assim, existe a partir dessas crônicas, uma ordem cronológica, que é a ordem que você vai ler para compreender todo o universo de Nárnia, e existe a ordem de publicação. A ordem que foi publicada os livros. Por exemplo, esse aqui foi o primeiro livro a ser publicado, que foi O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. A obra que foi assim a estreia de Nárnia. Foi essa obra. Já essa obra, salvo engano, ela foi a sexta obra a ser escrita. Eu disse assim, professora, mas como é que pode? Você está dizendo que essa aqui é a origem, é a ordem cronológica, mas essa foi lançada primeiro. Coisas do nosso querido C.S. Lewis, né? Vai lá entender como foi que ele teve essa ideia, mas foi dessa forma que ele fez. Então, livro 1 publicado, livro 1 que conta a origem de Nárnia. E aí nós vamos se ater hoje ao livro número 1. Quando eu li a coleção, eu já li essa saga completa. E, gente, super, super vale a pena ler. Não só porque algumas pessoas acham que é fantasia, não só pelo cunho religioso que ela traz, mas sobretudo pelas reflexões que essa obra, não só a do Sobrinho do Mago, mas todas as obras, elas despertam a gente. Essas obras, elas são provocativas. Elas vão tratar livre-arbítrio, responsabilidade, consequências, liberdade. Então elas vão dar esse embate. E sobretudo um diálogo sobre aquilo que a gente acredita. E por que em determinado momento nós deixamos de acreditar. Né? A gente tem a mania de muitas vezes desistir de determinados sonhos, de determinados objetivos, e a gente deixa de crer também. Não só de crer em Deus, mas também no potencial humano de conseguir realizar alguma coisa. E isso é algo que a gente precisa pensar e repensar. Então hoje não é só uma dica de leitura. Hoje nós vamos refletir filosoficamente sobre os contextos, as ideias, as provocações que essa obra ela nos traz. Nárnia ela foi criada a partir do canto. Aslan canta e Nárnia é criada. Olha uma coisa interessante, né? A música ela tem o poder de criar aqui. E a música, minha gente, ela expressa também em melodias, em harmonias, em ritmos, muitas vezes aquilo que está em nós, que as palavras por si só elas não conseguem expressar. Elas precisam de acompanhamento instrumental, de acompanhamento rítmico, para que aquilo possa ser externalizado. Olha que coisa interessante. Então, Aslan canta e Nárnia nasce. E aí, muita gente vai fazer essa análise a partir também do viés bíblico, do Gênesis, da origem, do livre-arbítrio, do bem e do mal, que vai estar presente nessa obra. E aí a gente vai ter personagens que vão viver dentro dessa obra esse dilema de escolher, de tomar ali uma decisão sobre o que fazer.
Então, no final desse vídeo, eu vou deixar algumas provocações para vocês, porque essas provocações, elas são ali importantes para que a gente possa parar, se concentrar e dizer o que é que eu estou fazendo da minha vida, né? O que é que de fato é importante, o que é que vale a pena, como é que eu vou lidar com determinadas situações. Então a gente vai ter aqui nessa obra alguns personagens principais, né? A gente já falou sobre o Aslan, né? Ele vai criar ali através do canto. O tio do Gregório, certo? Que é o mago, que é o cara que vai desenvolver os anéis que vão conduzir o Gregório e a Polly até Nárnia. Detalhe importante, ele é carinhosamente tratado no livro como Digory, o Digory. E a Polly, ela vai ser a amiga dele. Eles vão se conhecer de certa forma ali, por um acaso, ela tá vindo, se torna vizinha dele e tal. E o tio, né, que é o André, ele vai ser esse mago muito chato, sabe? Muito, muito chato mesmo, e que vai acabar ali contribuindo para algumas coisas negativas dentro da história. E aí os anéis vão fazer com que o Digory e a Polly vivam o entre mundos. O entre mundos. E quantas vezes nós também desejamos viver esse entre mundos? Em que sentido? Às vezes a gente está passando por um problema, uma dificuldade, uma situação ruim financeiramente, algo que pesa, e a gente, se eu pudesse só por um momento me teletransportar para outro lugar, e isso daria ali uma espécie de alívio. E aí esses meninos, eles vivem esse entre mundos que muitas vezes a gente deseja viver, essa saída de escapes para situações do nosso dia a dia. Tirando esses dois personagens, o Aslan e o tio, nós vamos ter uma personagem também muito curiosa, que vai representar ali a ideia do que é ruim, a ideia do mal, que é a Rainha Jade. A Rainha Jade, ela vai estar ali dentro da obra, e ela vai ter essa representação do mal. E aí a gente fica nesse dilema, muitas vezes, que é religioso também. O mal foi uma criação divina? Não foi uma criação divina? É fruto do livre-arbítrio humano ou não? Então são pontos que nós precisamos refletir. O mal que é praticado, ou o mal que nós vemos ser praticado aí ao longo das reportagens que a gente assiste, das notícias que a gente para ler, para ver, esse mal, ele é fruto da ação humana pautada na liberdade sartriana, de que o homem está condenado à liberdade, ou o mal existe porque alguém divino, um ser divino, colocou ele no mundo. Então, qual é a origem do mal? Esse é um ponto que a gente vai pensar para refletir aqui. Qual é a origem do mal? É divina ou é da ação humana? Porque existe, pelo menos dentro da filosofia, esse diálogo, ele é muito forte sobre essa questão do mal. Se foi criação divina, se foi criação humana, quem é responsável pelo mal no mundo. E aí ela gera ali um certo dilema e profundas discussões. E discussões que são necessárias. Bora tomar café porque o assunto é forte. E aí a gente vive o livre-arbítrio, que é a escolha. Vai ter um momento que o Digory, quando ele chega a Nárnia, levado pelos anéis, lembrando que os anéis são verde e amarelo, eles são limitados a um prazo. Vai ter um momento em que eles não vão mais poder retornar a esse mundo. A Polly e o Digory.
Eles não vão poder. O Digory é o Gregório. Não vão poder voltar a esse mundo. E aí fica aí uma dica para vocês de que vocês vão precisar ler a obra para descobrir aí como é que o guarda-roupa vai se tornar ali uma passagem. Porque eu não posso contar, né? Porque se eu contar, o pessoal vai vir aqui e dizer um monte de coisa que não é agradável de se ler, que dirá de se ouvir. E aí vai ter um momento que o Digory, ele encontra um sino em Nárnia. E aí ele vive o dilema: eu toco o sino ou eu não toco o sino? Esse é o ponto. Sabe aquele as mães que diziam assim: meu filho, não vá quando você for na casa de alguém, né, não passe, não toque a campainha e saia correndo, né? E aí, menino, você já sabe, né? A curiosidade de saber o que é que vai acontecer, vai lá e toca a campainha e sai correndo. O Digory, ele vai viver esse dilema: eu toco o sino, eu não toco o sino. Eu tenho o livre-arbítrio de escolher tocar o sino. Não, eu não vou tocar o sino. Então ele vive ali. E aí a gente vai ter essa ideia, né? E aí a gente lembra do Sartre. Se nós estamos condenados à liberdade, eu tocar o sino é uma escolha minha. E aí eu abro aqui um parênteses para falar sobre esse ponto da liberdade em Sartre, porque a liberdade, gente, aqui ela é uma condenação. A liberdade, ela é uma condenação, veja bem. E aí essa condenação à liberdade implica consequências. Eu vou fazer, eu estou livre para fazer, e o que eu faço é fruto da minha escolha, mas também eu preciso arcar com a responsabilidade que essa escolha acarreta. É esse o ponto da liberdade enquanto condenação aí trazida por Jean-Paul Sartre. A Jade, dentro da obra, ela vai representar ali o poder absoluto, um poder sem limites, de quem vai fazer tudo e mais alguma coisa, e se vai ter consequências, se ela vai ser responsabilizada, aí é outra história. E o que é curioso aqui com essa personagem da Jade, do poder absoluto, a gente acaba fazendo um link dela com Hannah Arendt e a banalidade do mal. A Jade representa aquela figura de que ela vai fazer, ela vai agir, e é o seguinte: não foi eu que criei Nárnia, então se não foi eu que criei, tô nem aí. Eu não criei, então deixa rolar, deixa acontecer, eu vou fazer aqui as minhas ações. E não, eu não tenho culpa. Porque quando Hannah Arendt ela vai trazer esse conceito da banalidade do mal, ela vai trazer a partir da perspectiva de análise do totalitarismo, quando ela se depara com Eichmann em Jerusalém no julgamento, e ele diz dos pontos que ele demonstra no seu processo de julgamento é o seguinte: eu não matei ninguém, eu só cumpri as ordens que me foram dadas, então eu não tenho responsabilidade. E aí Hannah Arendt olha e percebe essa questão do mal banal, em que o indivíduo ele é incapaz de refletir sobre as suas ações, ele pratica o mal e ele simplesmente quer se isentar daquilo que ele fez, das suas atitudes, ao alegar que só cumpriu ordens, que não tem responsabilidade nenhuma sobre as atrocidades acontecidas. Então esse é um ponto importante, mas isso aí é assunto para um outro vídeo, quando a gente for tratar sobre o mal banal ou algum tema mais específico de Hannah Arendt. Mas aqui a gente faz esse link, e ele é um link muito importante. E aí a gente se depara com essa questão de que a criação de Aslan, quando ele canta e cria Nárnia, cria-se também uma responsabilidade. E aí ele se torna ali o responsável por Nárnia, aquele que vai salvar Nárnia nos momentos em que ela estiver em apuros dentro desse ponto.
E aí o que é que a gente vai ver aí? Quando a gente cria algo, aquela criação é de responsabilidade nossa. Por exemplo, eu tô aqui criando esse vídeo e tal, dialogando para vocês. Por exemplo, se eu disser algum spoiler ou alguma coisa, digamos, sei lá, muito absurda, ou fora do contexto da obra, que venha a gerar alguma situação que não condiz com o que está no livro, ou que não condiz com os autores que a gente está trazendo aqui, Sartre, Nietzsche, Hannah Arendt, a consequência dessa ação, dessa criação, no caso desse vídeo, ela é minha. Esse é o ponto de reflexão aqui. Então, quando a gente cria, a gente é responsável. E aí eu pergunto, se hoje, dia 16 de agosto de 2026, você tivesse a oportunidade, veja bem, a oportunidade de criar um mundo, como você criaria? Isso é algo muito profundo que a gente precisa pensar, porque existe o poder de criar, de transformar, de colocar a ordem, mas o poder também, em determinados momentos, ele pode criar o caos. E é tanto que as pessoas dizem assim, gente, vocês querem conhecer alguém? Querem? Como é que a gente faz? Dê poder a essa pessoa. Então, o poder de criar algo é importante, mas ao mesmo tempo é preciso refletir sobre a responsabilidade da sua criação. Então, hoje eu vou perguntar de novo, hoje, se você tivesse a oportunidade de recriar ou de criar um mundo do zero, que criação você faria? E aí a gente percebe que essa história, ainda hoje, ela importa pra gente. Olha que é uma obra que já foi escrita há muito, muito tempo, mas ela é uma obra atual, porque nos faz refletir sobre o livre-arbítrio, sobre a escolha, sobre a responsabilidade, sobre o poder da tecnologia, sobre tomar decisões, sobre as consequências das nossas decisões, e isso é importante. E se o filme for lançado e eles seguirem aqui a obra como eles de certa forma seguiram nos outros filmes, a gente vai ter algo interessante aí. Então, se você fosse o personagem do livro, se você fosse ali o Diggory, você tocaria o sino. Detalhe, o sino, quando ele é tocado, ele vai despertar algo. Eu não vou dizer o que é que vai ser despertado ali quando ele toca. Mas em algum momento os dois mundos se entrelaçam, certo? Os dois mundos vão se entrelaçar. Vai acontecer ali um conflito, de certa forma, na rua entre o Diggory, a Polly, um carroceiro, um caixeiro, viajante, digamos assim. E você já parou para se perguntar, uma das coisas que eu me perguntava além do guarda-roupa era como é que um poste foi parar em Nárnia? Levaram um poste. Como foi que um poste foi parar em Nárnia? E aí você precisa ler esse primeiro livro para descobrir como foi ali a confusão que aconteceu, que acabou que o poste foi parar em Nárnia também. E aí você encontra lá esse poste no meio da floresta. E aí tem essa perspectiva. Então, o nosso dica de leitura de hoje, o nosso leitura e café, vai nos instigar a pensar sobre as nossas criações, seja um texto, seja um vídeo, seja um post de publicação, o nosso livre-arbítrio em criar isso. Nós temos o livre-arbítrio de criar, a responsabilidade de criar. Esse é o ponto. Fazendo esse paralelo com o contexto bíblico, como os livros eles vão apresentar também
e quem já leu a obra completa, os 7 livros, vai entender o que eu estou falando. Quem não leu, por favor, tire um tempinho, coloque aí na sua lista de leitura, para que você possa fazer essa leitura. É o seguinte: tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Tem essa passagem na Bíblia que ela vai dizer isso. E aí ela quer dizer o quê? Nós temos a liberdade, nós temos o livre-arbítrio de fazer. Nós queremos arcar com as consequências das nossas escolhas? Esse é o ponto. Porque a gente tem uma mania de desejar a liberdade, de dar muita ênfase ao livre-arbítrio. Eu vou, eu quero, eu tenho a liberdade de fazer, de ser, de aparecer, de estar. Mas há as consequências. A questão é que, da mesma forma que eu tenho peito para afirmar a minha vontade de potência, agora já é Nietzsche, eu preciso também ter o peito para arcar com as responsabilidades das minhas escolhas. Eu sou Fátima Ribeiro e nós ficamos por aqui com o nosso café e leitura de hoje. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, de comentar se você já leu as obras, se você não leu as obras, se você já sabia que existia uma ordem cronológica e uma ordem de publicação, se você leu na ordem cronológica ou se você leu na ordem de publicação. É importante que você diga, que você interaja, que a gente mantenha aí um diálogo sempre com muito respeito e atenção. Forte abraço e até o próximo Café e Leitura.